grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do nosso curso sobre a moral cristã, oferecido pela Diocese de Campina Grande através da Escola Pastoral Sede da Sabedoria. Convido você neste momento a rezarmos e pedirmos a Deus sua graça, sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor nosso Deus, Pai de amor e de bondade, queremos nos colocar mais uma vez em Tua presença, numa postura de filhos e de aprendizes, Tu que és nosso Pai, nosso Mestre. Queremos pedir também, Pai, que Tu nos auxilie com o Teu Espírito Santo, para que possamos colher tudo o que está reservado para nós nesta aula. É o Teu Espírito Santo, Senhor, quem nos capacita, quem nos prepara para entrarmos em comunhão contigo. Por isso queremos Te pedir que Tu nos dê nesta hora o auxílio do Teu Espírito Santo. Queremos Te entregar todos os ensinos, tudo que vamos ouvir através dos ensinamentos de Tua Igreja. Pedir, Senhor, que Teu Espírito Santo nos dê um coração bem disposto a ouvir e a acolher a Tua voz, a ouvir e a acolher os Teus ensinos, as Tuas verdades. Queremos Te pedir, Senhor, estas graças por meio da intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus, meu irmão, minha irmã, pela sua perseverança, por você estar continuando este curso conosco, abrindo o seu coração para receber esses ensinos que o Senhor nos dá por meio da sua Santa Igreja, através, de forma particular, do catecismo. Bendito seja Deus, que Deus lhe dê a graça de ir até o fim, né? Como diz o Evangelho, os que perseveram até o fim, verão a glória de Deus, serão salvos. Então, que esse curso lhe ajude a crescer em santidade, a crescer na fé, na vivência do Evangelho. Vamos iniciar hoje a nossa 9ª aula do curso Moral Cristã, que na verdade é a primeira aula do 2º bimestre. O curso é dividido em 4 bimestres e cada bimestre nós temos 8 aulas. Concluímos na aula passada o 1º bimestre, que tinha como alguns temas, né? Vamos relembrar alguns temas que a gente viu nesse 1º bimestre. Nós vimos, por exemplo, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós conversamos um pouco sobre a liberdade humana, né? O livre-arbítrio. Nós também discutimos sobre a moralidade das paixões, o que são as paixões, né? Como a gente julgar se os atos são bons ou maus, quais são os critérios que devem ser utilizados para esse discernimento. Nós também mergulhamos no ensino sobre as virtudes, sobre o que é o pecado, a gravidade do pecado. Também tivemos a aula sobre pessoa e sociedade, né? O indivíduo, a pessoa, a relação entre as pessoas que formam a sociedade. Também tivemos a aula sobre a justiça social
e sobre a lei moral, né? Então a gente viu um pouco sobre a lei natural, a lei antiga, a nova lei, né? A lei a partir de Cristo, a lei do Evangelho, também as implicações de cada um, a definição, o escopo de cada um. Então esse foi o primeiro bimestre. E hoje nesta aula, nós iniciamos o segundo bimestre. Esse é mais um conjunto de aulas, mais um conjunto de 8 aulas. Na aula passada, que foi sobre a lei moral, nós vimos que a lei natural é uma participação na sabedoria e na bondade de Deus pelo homem, formado à imagem do seu Criador. Essa lei natural exprime a dignidade da pessoa humana e constitui a base dos seus direitos e deveres fundamentais. É aquela lei que vale para todos os homens, independente de religião, independente de fé, vale para todos os homens, na relação consigo mesmo, uns com os outros e com o próprio Deus. A lei natural é imutável, ela é permanente através da história, ou seja, não muda, e suas regras as regras que a traduzem permanecem substancialmente válidas. É a base necessária para a fixação das regras morais e da lei civil. Então, toda a lei que rege as relações sociais, né, as regras morais têm como fundamento, têm como base, ponto de partida, a lei natural. Nós vimos que a lei antiga é o primeiro estágio da revelação. As suas prescrições morais estão compreendidas basicamente nos 10 mandamentos, o decálogo. É a primeira dimensão da revelação divina, né? O primeiro estágio da revelação divina são os 10 mandamentos. As diferenças entre as pessoas fazem parte do desígnio de Deus, quer que precisemos uns dos outros e devem estimular a caridade, né? Um resultado da lei que a gente já pode colher dessa lei antiga. A nova lei é a graça do Espírito Santo, é a lei que é criada pela encarnação do Verbo a partir da sua paixão, morte e ressurreição. Paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É a nova aliança estabelecida no sangue do Cordeiro. Ela é recebida pela fé em Cristo, ela opera pela caridade e está expressa, sobretudo, no Sermão da Montanha, Sermão das Bem-aventuranças, né? E a continuação, a gente vê ali que na montanha, aquele Sermão da Montanha, está os ensinos de Jesus sobre as bem-aventuranças e mais alguns ensinos, né? São 3 capítulos do Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Então, nesses 3 capítulos existe o condensamento dessa nova lei, dessa nova aliança. Essa lei cumpre, essa nova lei, a nova aliança cumpre, ultrapassa e aperfeiçoa a lei antiga. As suas promessas pelas bem-aventuranças do reino dos céus, os seus mandamentos, reformando a raiz dos atos, ou seja, reformando o coração. Se a lei antiga tinha como o foco o exterior, né, as práticas, os ritos, que isso serviu como um pedagogo para o povo da antiga aliança, a lei da nova aliança, né, a nova lei, a lei do Evangelho, tem como objetivo a reforma do coração humano, né, do interior. A gente lembra do Evangelho de Jesus que diz assim: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante. Né? Por quê? Porque o povo da antiga aliança focava muito no exterior, mas a partir de Cristo, o que Deus olha é o coração. Né? E o coração estando convertido, o coração estando pacificado, estando permeado por essa nova lei, naturalmente o exterior vai transbordar aquilo que está no nosso coração. Então, Deus quer salvar o homem todo a partir do seu interior, a partir do seu coração. A nova lei é uma lei de amor, uma lei de graça e uma lei de liberdade. Né? Lei de amor por quê? Porque
cumprimento das normas, o cumprimento dos mandamentos deve ter a motivação do amor. Sem amor, nada adianta, como diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Sem amor é só um barulho. O que a gente faz é só um barulho, não tem muito valor. Mas quando a gente coloca amor, aqueles atos são atos sobrenaturais, são atos segundo o Espírito. Então, por isso que é uma lei de amor. É uma lei na graça, porque não é com as nossas próprias forças que devemos buscar fazer a vontade de Deus, mas nos apoiando na graça. É a graça quem nos dá o querer e o agir, é a graça quem nos coloca em movimento, é a graça que tem o verdadeiro mérito, como a gente vai ver até nessa aula que nós vamos dar hoje. E é uma lei de liberdade, é na liberdade, né? É uma escolha da vontade, da inteligência, né? É uma operação da razão, do livre-arbítrio que o Senhor nos deu. O Senhor nos convida e espera a nossa resposta livre. Além dos seus preceitos, a nova lei comporta os conselhos evangélicos, ou seja, castidade, pobreza e obediência, e também comporta o foco na virtude também. Né? Por amor, nós vamos crescendo na virtude. As virtudes teologais, as virtudes cardeais, as virtudes atuais, as virtudes primárias, secundárias, né? Ou seja, aqueles hábitos que vão se transformando em virtudes e que vão sendo aperfeiçoados à medida em que nós vamos vivendo por amor, que aí se transformam de virtudes humanas em virtudes espirituais, em virtudes sobrenaturais. Então essa foi um pequeno apanhado, um pequeno resumo da 8ª aula, que foi a última aula do primeiro bimestre. Vamos iniciar agora o conteúdo da 9ª aula, que é a primeira aula do segundo bimestre. O tema dessa aula é a justificação. E esse conteúdo está no artigo 2 do capítulo 3 da 3ª parte do Catecismo. O artigo 2 do capítulo 3 do Catecismo, nessa 3ª parte do Catecismo, tem como tema graça e justificação. Então a gente vai mergulhar muito nesse conceito, né? Para a gente perceber principalmente o amor de Deus por nós, né? A obra redentora de Deus nas nossas vidas. Então, São Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 6, se morremos com Cristo, acreditamos que também com Ele viveremos, sabendo que, uma vez ressuscitado dos mortos, Cristo já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, porque na morte que sofreu, Cristo morreu para o pecado de uma vez para sempre. Mas a sua vida é uma vida para Deus. Assim vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para a graça, em Cristo Jesus. Então, nesses versículos a gente vê assim de forma muito profunda já um apontamento da obra da redenção realizada por Cristo, né? Por Deus na pessoa de Cristo. Cristo que nos faz morrer para o pecado. Né? Esses versículos, eles são como que uma fundamentação teológica do sacramento do batismo. Né? Os sacramentos são sinais visíveis de uma realidade invisível. Então, o que é que de invisível aos olhos da carne acontece no batismo? Nós, com Cristo, morremos e com Ele ressuscitamos, e nessa obra de emergir e imergir, o laço que existia entre nós e o pecado é quebrado. A escravidão, a submissão da pessoa que existia entre ela e o pecado é rompido, é quebrado. As cadeias que nos prendiam ao pecado são destruídas, né?
porque Cristo nos faz com Ele morrermos para o pecado e renascermos para uma vida nova. Essa é a grande graça do batismo, né? Além de outras graças, né? O Espírito Santo que vem e que faz morada na pessoa batizada, e por causa do Espírito Santo recebemos a graça santificante e, além disso, somos adotados, né? Nos tornamos filhos no Filho. Em Cristo nós nos tornamos filhos de Deus. Tudo isso acontece no batismo, porque antes do batismo o pecado é quem nos dominava, nós pertencíamos ao pecado. Essa é a verdade, né? Então, Cristo nos resgata com sua morte, nos fazendo morrer com Ele e com Ele ressurgirmos para uma vida nova, uma vida livre, uma vida onde o Espírito Santo nos habita, onde nós somos filhos, onde nós podemos ser santos porque recebemos a graça santificante, né? Ou seja, o laço com o pecado é desfeito, é destruído. Essa é a grande obra redentora da salvação que Deus realiza em nosso favor, que Cristo realiza na sua cruz, na sua paixão, morte e ressurreição. No parágrafo 1989 do Catecismo, a gente vai ler que a primeira obra da graça do Espírito Santo é a conversão que opera a justificação. Então, o Espírito Santo vem em nosso auxílio para nos abrir a esta realidade. Existe uma vida nova que nos espera. Existe uma vida nova que nos é dada, que nos é ofertada, que de forma objetiva foi alcançada por Cristo na sua cruz, na sua ressurreição. E o Espírito Santo faz com que a gente se volte para essa realidade e deseje aderir a essa vida nova. Essa é a graça da conversão, né? A obra da justificação objetivamente já foi realizada, mas nós precisamos aderir. E quem nos faz aderir, quem nos faz nos voltar para essa possibilidade é o Espírito Santo. Por isso a gente deve se abrir muito ao Espírito, né? Porque é Ele quem nos arranca de nós mesmos, nos arranca de uma realidade onde nós estamos impedidos de olhar para essa vida nova, né? É o Espírito Santo que faz com que as escamas caiam dos nossos olhos, o nosso coração se abra ao amor de Deus, se abra a acolher o fruto do amor de Deus, essa obra de justificação. Peçamos ao Espírito Santo que nos dê essa graça. Então, como a gente já falou, né, no parágrafo 1990, essa obra da justificação desliga o homem do pecado, né? Esse laço que existia, ele é desfeito. O homem não era capaz de se libertar do laço do pecado. Por mais que cumprisse as normas prescritas, né, a lei antiga, o cumprimento em si da lei não tinha o poder de libertar o homem das garras do pecado, da escravidão do pecado. Então, por iniciativa dele, Deus vem ao nosso encontro. O Pai envia o Filho para que no Espírito ele fosse essa vítima perfeita que se oferta, que se dá em louvor, em gratidão e para a expiação dos pecados do mundo inteiro, alcançando para nós essa libertação, a grande libertação para a qual o Verbo se encarna e que nós devemos nos alegrar, pela qual nós devemos nos alegrar, a libertação do pecado, que foi prefigurada na passagem do Mar Vermelho, quando o povo foge do Egito, o Egito como essa imagem do pecado que escravizava o povo, Deus envia um profeta que lidera aquele povo para passar pelo Mar Vermelho a pé enxuto e entrar na liberdade da condução de Deus. Então, essa obra de justificação ela foi prefigurada principalmente por esse episódio, né, por esse acontecimento da libertação do Egito para o caminhar livremente, segundo as orientações de Deus, em direção à terra prometida, à terra de Canaã. Então, assim como o homem foi libertado, o povo foi libertado do grande faraó, lá com Moisés, o homem é libertado
do grande faraó espiritual que era o pecado, por Cristo, né? Um novo Adão, um novo Moisés, que nos dá a liberdade dos filhos de Deus, nos devolve a liberdade dos filhos de Deus. No parágrafo 1991, a igreja nos ensina que essa obra da justificação é acolhida pelo homem através da fé. Então, é um ato de fé. O Espírito Santo vem em nosso auxílio, abre os nossos olhos para essa realidade de uma vida nova, uma vida que é fruto de uma obra de justificação. O Espírito Santo capacita o homem a desejar, a querer aderir a esta vida nova. E o homem, tocado por esse Espírito, pela fé, acolhe esta vida nova, principalmente a partir do batismo. O batismo é este grande ponto de partida, né? O batismo é esse momento em que nós somos libertos, é o momento em que nós passamos da escravidão do Egito para a liberdade segundo Deus, para a vida livre nas mãos de Deus. E as águas do batismo também foram prefiguradas pelas águas do Mar Vermelho. Então veja só como Deus preparou o povo para essa nova aliança, para essa nova realidade inaugurada por Cristo. Então, por um ato de fé, nós aderimos a essa obra de justificação. Por um ato de fé, nós vamos ao batismo ou levamos os nossos filhos ao batismo porque nós queremos que eles, desde criança, na maioria das vezes, né, desde crianças já façam parte desta economia da salvação, desta família de Deus. Desde criança já sejam cheios do Espírito Santo, já sejam templos, moradas do Espírito Santo, para que desde criança nossos filhos também sejam filhos de Deus, filhos no Filho, enxertados em Cristo, sejam filhos do nosso Pai, do Pai do céu. É por isso que nós batizamos as nossas crianças, né? E quando crescem, eles confirmam o batismo pelo sacramento da crisma. Mas essa obra, né, de fé, nossa fé que aderimos, a fé dos nossos pais, que nos inserem nessa realidade nova, essa realidade de vida nova, segundo o Espírito, segundo Deus, que nos é oferecida, que nos foi dada pelos méritos da paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Toda a sua vida, né, desde a encarnação até a sua glorificação, quando ele retorna à casa do Pai. É toda uma obra de santificação, de justificação, de redenção do homem. O mérito é todo de Deus, é o que diz o parágrafo 1992, né? Ela é merecida pela paixão de Cristo, ou seja, é iniciativa de Deus, né? Deus foi dando como pedagogia, né? Como preparação para essa libertação definitiva do homem, as leis do Antigo Testamento, né? A lei antiga, os 10 mandamentos, os preceitos, as normas, né? E o homem foi ali aprendendo mais ou menos como deve ser, né? Quando chegou na plenitude dos tempos, o Verbo se encarna e nos salva. Então, sempre a iniciativa de Deus, né? Nós devemos aderir, nós devemos desejar, nós devemos nos empenhar. É o nosso dever como cristão, empenhar forças para que a nossa adesão se concretize a cada dia, para que nós cresçamos nesta adesão a esta justificação que é oferecida por nosso Deus. Mas antes de tudo, Deus nos amou. Deus que teve a iniciativa de vir ao nosso encontro. Deus que olhou para o seu povo, viu o seu povo sofrendo porque estava distante dele e envia o seu Filho unigênito para que, se encarnando, pudesse reconciliar o homem a partir da sua morte e ressurreição. A iniciativa é toda de Deus. Só esse ponto já deve gerar em nós uma grande gratidão, né? Um grande louvor e um grande desejo de fazer algo por Deus, né? Por gratidão. Se Deus faz tanto por nós, se Deus nos amou primeiro, qual a única resposta que nós temos a dar a este Deus que nos amou tanto? Quando ainda éramos inimigos, Deus nos amou, como diz São Paulo na carta aos Efésios, né?
Quando ainda éramos pecadores, Deus nos amou. Qual a sua resposta? A única resposta possível que você e eu podemos dar a esse Deus de amor é a nossa vida dada a Ele, a nossa vida ofertada, é o nosso louvor traduzido em uma oferta de vida. Deus nos dê essa graça, né? No parágrafo 1993, né, nós também podemos escolher que essa obra de justificação reconcilia o homem com Deus. Né? O homem estava apartado de Deus e era, por suas próprias forças, incapaz de entrar numa comunhão com Deus e de cumprir a sua vontade. Era incapaz. Né? E quando Cristo quebra o laço que prendia o homem ao pecado, ao mesmo tempo, ele destrói o muro que separava o homem de Deus, gerando uma reconciliação. Efésios, capítulo 2, versículo 14. São Paulo diz: Cristo é a nossa paz. Que paz é essa? É a paz da nossa reconciliação com Deus. O homem não é mais o inimigo de Deus, mas o homem olha para Deus, embora a sua carne às vezes resista, embora a nossa carne ferida pela concupiscência não tenha toda essa disposição, mas o coração do homem anseia por Deus, deseja a Deus, e pelo poder da graça e livremente ele pode ir ao encontro do Senhor e se unir a Ele. Então, essa obra de justificação redime o homem, salva o homem, reconcilia a pessoa humana com o seu Criador, com Deus. No parágrafo 1994, a gente lê que a obra da justificação é o ápice do amor de Deus por nós. É o ponto máximo. Em João 13, versículo 1, a gente lê assim: antes da festa da Páscoa, Jesus, sabendo que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Então, Cristo foi até o extremo para reconciliar o homem consigo e para libertar o homem dos laços do pecado, da morte e do grande inimigo. Deus foi até o fim. Existe maior amor do que dar a vida pelos seus? Não existe. Foi isso que Deus fez por nós. O Pai deu o seu Filho. Deu. Como a ovelha que se entrega nas mãos do tosqueador e o tosqueador pode fazer o que quiser. Então imagine o dono da ovelha que dá a ovelha ao tosqueador. Então o Pai deu o seu Filho para que nós o sacrificando, e que na verdade foi o Filho que deu a sua vida. O Pai dá o Filho e o Filho entrega a sua vida. O Pai dá o Filho entrega a sua vida. E depois que o Filho ressuscita e volta ao Pai, o Pai e o Filho dão o Espírito. Então veja só o que Deus faz por nós. Deus se dá a nós. O Pai que nos dá o Filho que nos dá a sua vida e o Pai e o Filho que nos dá o seu Espírito. É muito amor, é muita doação, né? Então nessa obra de redenção, essa obra de redenção, essa obra de justificação é o ápice do amor de Deus por nós. É quando Deus nos ama até o fim, até o extremo, até as últimas consequências. Que grande amor de Deus por nós, não é verdade? O Concílio de Trento, que ocorreu no século XVI, por volta do ano de 1540, 1550, define que a justificação comporta, portanto, a remissão dos pecados, a santificação e a renovação do homem interior. Veja que obra maravilhosa.
que obra completa, que obra profunda, a qual devemos aderir com o auxílio da graça, com a força do Espírito que intervém em nossa vida e que, por uma operação da fé, nós dizemos sim, Senhor, nós aderimos a Ti, nós queremos fazer a Tua vontade, nós queremos ser salvos, nós queremos ser alcançados por Ti. Então Deus espera a nossa adesão, né? Não é automático, né? Existe a dimensão objetiva e subjetiva da redenção, da justificação. A dimensão objetiva é a parte de Deus, né? Então Deus já fez a sua parte. Deus já morreu por nós na cruz, já ressuscitou, né? O Filho já retornou ao Pai e eles já não deram, já enviaram sobre a igreja o seu Espírito. Tudo isso está disponível para nós, mas existe a dimensão subjetiva, é a nossa adesão, é o nosso sim, é o nosso querer. É quando a gente diz, como Nossa Senhora, sim, eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua palavra. Né? Eis-me aqui. Então a gente fala isso com a nossa mente, com o nosso coração e a gente vai de forma concreta ao encontro de Deus, a começar pelos sacramentos e depois a cada dia nós vamos aderindo, nós vamos dando passos nessa relação, nessa vida nova que é fruto da obra de justificação. Então, é o livre-arbítrio. Embora Deus já conheça o que nós vamos escolher, mas Ele não interfere nas nossas escolhas. Ele mostra o que devemos escolher, Ele nos dá a graça para que nós possamos escolher o bem a seguir, mas a decisão é nossa. A decisão é nossa, né? Então, que nós que já temos a graça, nós que já temos o Espírito, nós possamos dar esse sim a Deus, né? Entrando nessa vida nova, aderindo nessa vida nova, a começar pelos sacramentos e depois alimentando essa vida nova numa relação de intimidade, na oração, no serviço, na comunhão fraterna, numa vida de conversão, de radicalidade evangélica, numa vida de oferta, né? Ali eu colocando a minha vida à disposição do Senhor, da igreja e dos irmãos, né? Que nós possamos aderir a Deus a cada dia. Esse foi um primeiro aspecto da obra da justificação, né? A justificação em si. O segundo aspecto que nós devemos mergulhar é a graça. A nossa justificação vem da graça. O que é a graça? A graça é o favor, é o socorro gratuito que Deus nos dá a fim de respondermos ao seu chamamento para nos tornarmos filhos de Deus. Filhos de Deus, filhos adotivos, participantes da natureza divina e da vida eterna. Uma intervenção de Deus na alma humana, né? Acho que essa frase resume tudo. A graça é uma intervenção de Deus na alma humana. Todas essas realidades são realidades sobrenaturais que devem ser acolhidas por nós por meio da fé, né? Então, essas realidades sobrenaturais, o próprio nome já diz, elas não são naturais ao homem, não estão não é natural aderir à fé. Não é natural ao homem, por ele mesmo, do jeito que ele nasce, né? Ele já nasce com a capacidade de aderir a essa vida nova, fruto da justificação. O homem não tem essa capacidade, né? Não tem. O que é que o torna o homem capaz? É a graça. Esta intervenção de Deus na alma do homem. Deus toca a alma do homem para que ele seja capaz de fazer essa adesão, de dizer sim a Deus. Essa graça que normalmente, né, que tem como praxe de Deus a ser operada pelo Espírito Santo, né? Então Deus vem por meio do seu Espírito e toca a nossa alma, desperta a nossa alma, né? Modifica de certo modo a nossa alma para que nós tenhamos a capacidade de dizer sim, Senhor, eu quero, eu desejo, eu vou, eis-me aqui, né? Eu estou disposto a fazer o que for preciso para crescer nessa relação contigo. Então, a graça, em resumo, é essa intervenção de Deus na alma do homem para que ele seja capaz de dizer sim a Deus, de aderir a Deus. A graça confere aquilo que é impossível de alcançar de forma natural, resumindo, né?
confere ao homem aquilo que é impossível de alcançar de forma natural. Então, tudo isso que a gente falou sobre a graça está no parágrafo 1996. No parágrafo 2000, a gente lê que a graça santificante é um dom habitual, uma disposição estável e sobrenatural que aperfeiçoa a alma, mesmo para a tornar capaz de viver com Deus e de agir por seu amor. Devemos, de agir por seu amor. Então, no primeiro momento em que nós recebemos essa graça particular, que é a graça santificante, é o batismo. Então, essa graça é essa disposição habitual e estável e sobrenatural que nos faz querer viver com Deus, ou seja, que nos faz querer alcançar a santidade. E não só querer, mas que nos torna capazes. Então, a graça santificante, ela nos prepara, ela nos põe num caminho de santidade. Nós podemos perder essa graça específica, que é a graça santificante, sim, quando nós cometemos o pecado mortal. Nós perdemos esta graça. Então, o pecado mortal, ele, tirando de nós a graça santificante, ele nos impede de trilhar este caminho de santidade. Nós ficamos como que paralisados, ou até mesmo saímos deste caminho. É impossível ser santo sem a graça santificante. Ou seja, é impossível ser santo se nós cometermos pecados mortais, e nós não nos arrependermos. Então, é por isso que a gente precisa ter um hábito mais frequente de buscar a confissão, porque ela restabelece em nós a caridade, como a gente já viu em outros momentos, a caridade e a graça santificante. O catecismo ainda continua. Devemos distinguir a graça habitual, disposição permanente para viver e agir segundo o apelo divino, e as graças atuais. Essa graça habitual é a graça santificante. Então, devemos distinguir a graça santificante das graças atuais. Então, a graça santificante ela é permanente, até o momento em que a gente comete pecado mortal. Cometeu, a gente perde. A gente se arrepende e confessa os nossos pecados, faz aquela confissão verdadeira, autêntica, a gente recebe de volta a graça santificante e a gente permanece com ela, E as graças habituais são as graças específicas para determinados momentos. Por exemplo, a graça de estado. A pessoa que é uma autoridade, ela precisa de uma graça específica para exercer aquela função segundo o coração de Deus, de forma sobrenatural. Então, ela recebe uma graça para aquele momento. Um padre que assume uma paróquia, por exemplo. Então, ele recebe uma graça de estado, uma graça específica para que ele exerça bem o seu papel de administrador, de pároco daquela paróquia. Administre aquela paróquia segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Deus vem ao seu encontro, Deus intervém em sua alma e dá a sua graça, o tornando capaz de cumprir o seu papel. São as graças atuais. No parágrafo 2001, a gente lê que a preparação do homem para acolher a graça já é obra da graça. Então, já o desejar receber a graça, já é a graça atuando em nós. São Paulo diz que Deus nos dá o querer e o agir. Não só o que vem depois da graça, mas o próprio querer, o próprio desejar amar, o próprio desejar Deus, o próprio desejar aderir, desejar fazer a vontade de Deus, já é a graça de Deus, porque são realidades sobrenaturais. De forma natural, nós não somos capazes nem de desejar a Deus, nem de desejar. Então, Deus, que é abundante em graças, vem em nosso socorro e nos dá esse querer a Deus. É livre iniciativa de Deus, a graça, Deus que sempre se antecipa, Deus que sempre nos ama primeiro, mas que, nos dando a graça, exige de nós uma resposta. Os talentos são dados para que eles sejam multiplicados, para que eles não podem ser enterrados. Então, os talentos da graça, a gente pode fazer essa analogia, talentos e graças, as graças exigem de nós uma resposta. Então, o
se o padre recebe a graça atual de bem administrar a sua paróquia, Deus espera que ele corresponda à sua graça e se utilize dessa graça para que, de fato, administre bem a sua paróquia. Se o pai de família, a mãe de família, ali, o casal, recebe por meio do sacramento do matrimônio graças atuais, graças específicas para viverem bem o seu matrimônio, né? O amor conjugal e também educar os seus filhos, Deus espera que aquele casal, Deus espera a resposta, né, coerente daquele casal segundo a graça que eles receberam. Então, a graça dada supõe uma resposta do homem, né, que ela não seja em vão, que a graça não seja em vão na sua vida nem na minha vida. Ela vem para que, é um socorro de Deus para que nós possamos fazer a vontade de Deus. Né? A graça não pode ser enterrada em nós. Né? Enterrada, ela é dada, ela é gerada na nossa alma, mas ela não pode ser enterrada ou desperdiçada. Ela precisa gerar frutos. Comparamos a graça de Deus como aquela semente que precisa, que cai na terra, né? E que se a terra for boa, ela vai germinar e dar muitos frutos, né? 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Mas se a terra não for boa, se a terra tiver com muitas pedras ou cheia de espinhos, ou se nós permitimos que essa semente ela seja dispersada, seja jogada para fora desta terra, né? Ela não vai dar seus frutos, ou seja, a graça foi em vão. Que ela não seja em vão, que nós possamos dar essa resposta de amor ao Deus que nos dá tantas graças. Ela é, antes de tudo e principalmente, parágrafo 2003, ela é, antes de tudo e principalmente, o dom do Espírito que nos justifica e nos santifica, mas também compreende os dons que o Espírito nos dá. Então, a grande graça é o Espírito que nos dá. Perdão, a grande graça é o Espírito que nos foi dado. Né? A grande graça, é o grande dom de Deus. Você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo por meio do batismo. Se você não for batizado, meu irmão, minha irmã, procure um padre o mais rápido possível para que você receba este grande dom de Deus, o dom do Espírito, além de todas as outras graças que vêm juntas com essa grande graça que é o Espírito Santo, né? Pelo batismo você será transformado em templo do Espírito, o Espírito de Deus. Esta é a grande graça. E com ele os dons infusos, os efusos, né? Os frutos que vão sendo gerados à medida que nós vamos aderindo à ação do mesmo Espírito. Né? Enfim, né? Deus é generosíssimo, né? Ele não se deixa vencer em generosidade. São muitas graças, né? E no parágrafo 2005, a gente lê que, sendo como é, de ordem sobrenatural, a graça escapa à nossa experiência e só pode ser conhecida pela fé. Então a gente está falando aqui de realidades sobrenaturais que implica, obviamente, em aspectos naturais, com certeza, mas a realidade mais profunda ela é sobrenatural. Então a gente fala de graça, fala do Espírito, fala de justificação, fala de fé. Né? Então são todas as realidades sobrenaturais que só podem ser acolhidas por nós por meio da fé. Né? Se a gente for querer explicar por métodos humanos, né, por esquemas humanos, nós vamos nos decepcionar, porque não são alcançáveis por apenas esforços humanos. Eles são parte do processo, mas somente eles são insuficientes. Né? Então é por meio da fé que nós acolhemos e aderimos a esta realidade. Um outro aspecto que devemos também atentar é a questão do mérito. Né? No parágrafo 2006, a gente pode ler o seguinte: o termo mérito designa, em geral, a retribuição devida por uma comunidade ou uma sociedade à ação de um dos seus membros, sentida como boa ou má, digna de recompensa ou castigo.
O mérito se relaciona com a virtude da justiça em conformidade com o princípio da igualdade que a reage. Então, o mérito é algo assim similar a um pagamento, né? Então, a pessoa faz uma coisa e recebe e tem uma retribuição por aquilo ali. E qual é o mérito do homem diante de Deus? Né? O Espírito nos ajuda a fazer isso e a gente começa a fazer boas obras. Existe mérito diante de Deus, existe um direito de retribuição diante de Deus. O homem tem esse direito, que é que a igreja nos ensina, né? Isso é importante. O mérito do homem diante de Deus na vida cristã provém do fato de que Deus livremente determinou associar o homem à obra da sua graça. A ação paternal de Deus vem, em primeiro lugar, por seu impulso. O livre agir do homem vem, em segundo lugar, colaborando com Deus, de modo que os méritos das boas obras devem ser atribuídos, por primeiro, à graça de Deus e só em segundo lugar ao fiel. Então, se existisse algum mérito de nossa parte diante de Deus, seria somente por nós colaborarmos com a graça de Deus, com o Senhor que nos amou primeiro, porque Ele é a fonte primeira da graça. Ele é o grande, digno de todo o mérito, de toda a honra, de todo louvor. Ele é o grande, digno de todo o crédito. O nosso único mérito é saber que Deus nos amou e que nós queremos colaborar, que nós aderimos a este amor de Deus. É o único mérito do homem, né? E que já é muita coisa, porque como a gente já vem falando aqui, Deus nos ama de uma forma tão generosa assim que é sem medidas. Você poder ver, ouvir uma formação dessa, já é uma grande graça de Deus. E qual é o seu mérito? É você dizer assim, sim, Senhor, eu reconheço que é teu mérito, que é tua graça, e eu colaboro contigo. Pronto. É o único mérito que você e eu temos diante de Deus. Né? O grande louvor deve ser dado a Deus. O grande reconhecimento. Quando a gente olha para a vida dos santos, né? Quais são os méritos dos santos? Eles colaboraram de forma intensa com a graça de Deus que agiu de forma também intensa na vida deles. Esse é o mérito. Então, quando nós louvamos a um santo, nós estamos louvando principalmente a obra de Deus na vida daquela pessoa. Principalmente. E depois a gente louva o santo porque ele foi virtuoso e aderiu a esta obra de Deus na vida dele. Por isso o nosso louvor aos santos, porque eles nos ensinam que nós também devemos dar uma resposta de amor ao Deus que nos amou primeiro. Né? Isso gera em nós, né, saber que o grande mérito é de Deus e que o nosso mérito é bem menor, tem algum, mas é bem menor. Isso gera em nós um coração humilde, pequeno. A gente lembra logo de Nossa Senhora Magnífica, né? Minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Né? Ela se reconheceu pequena, olhou para, em outras traduções, né? Olhou para a pequenez de sua serva. Nossa Senhora, a grande Virgem Maria, né? A pequenez da sua serva. Então, reconhecer que o mérito é de Deus faz a gente reconhecer a nossa pequenez. Isso nos liberta de arrogância, de prepotência, de autossuficiência, de individualismo, de querer mandar em Deus, de querer saber mais do que Deus. Né? Então, que Deus nos dê essa graça de reconhecermos que o mérito é dele, que nós temos como único mérito colaborar com a obra dele em nossa vida. Como diz Santa Teresinha, né? A doutora da igreja, veja o que ela diz, né? Depois do exílio da terra, espero e gozar de vós na pátria, mas não quero acumular méritos para o céu. Quero trabalhar só por vosso amor. Na noite desta vida aparecerei diante de vós com as mãos vazias,
Pois não vos peço, Senhor, que conteis as minhas obras. Todas as nossas justiças têm manchas aos vossos olhos. Quero, portanto, revestir-me com a vossa própria justiça, Senhor, e receber do vosso amor a posse eterna de vós mesmos. Então, Teresinha quis chegar diante de Deus com as mãos vazias porque os seus méritos não tinham quase valor. Ela reconhece isso, né? Embora a gente reconheça as obras de Teresinha, né? Mas ela reconhecia que diante de Deus não tem muito valor. A única coisa que ela queria era receber o mérito de Deus, se revestir da justiça de Deus, servir a Deus, isso para ela bastava. Receber do amor de Deus a posse dele mesmo, né? É outra coisa que o entendimento sobre o mérito gera em nós, né? Queremos ter posses, queremos ter algo que nos possibilita uma vanglória. O mérito, eu tenho direito a isso, né? Por quê? Porque no fundo, tendo direito a algo, eu tenho algo de que me vangloriar. Olha, eu consegui isso, eu conquistei isso, eu posso fazer isso. E o que é que Teresinha quis? Quis somente a Deus. Chegar de mãos vazias para que não tivesse nenhuma causa de glória, para que a sua glória fosse a posse de Deus. Foi isso que ela quis, né? Santa Teresinha nos ensina, né? A querer ter somente a Deus como nossa única posse. E por fim, a igreja também nos ensina sobre a santidade cristã. O que é que São Paulo diz? Vamos pegar uns versículos da Bíblia, né? Carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículos 28 a 30. Deus concorre em tudo para o bem daqueles que o amam, porque os que ele de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito de muitos irmãos. E aquele que predestinou também o chamou, e aqueles que chamou também os justificou, e aqueles que justificou também os glorificou. Então Deus, o que é que Deus pensou para nós? Que nós fôssemos a imagem do seu Filho. Isso é a santidade. Isso é a santidade cristã. Que é um chamado para todos, independente de estado de vida, independente de ordem, independente de qualquer coisa. Deus chama você a ser santo, a ser santa. Deus quer você santo para quê? Para que você se pareça cada vez mais com o unigênito dele, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é a santidade, né? Isso é uma das definições de santidade, né? Tem uns que definem a santidade como a união das vontades, a nossa vontade é a vontade de Deus. Uns definem a santidade como a vivência heróica das virtudes, dos conselhos evangélicos. Outros definem a santidade como, né, que é a definição principal, essa configuração a Jesus. Nós nos parecemos cada vez mais com Jesus, exteriormente e interiormente, não exteriormente fisicamente, mas exteriormente nos atos, nas escolhas, e interiormente esse abandono nas mãos de Deus, a obediência, a castidade, a pobreza, né? O fazer de Deus a grande motivação da vida, a glória de Deus, a gratidão, né? A disposição ao sacrifício por amor a Deus e aos outros. Então, o Espírito Santo vem em nosso auxílio, nos coloca, abre os nossos olhos, nos faz aderir a essa vida nova, em vista de quê? Em vista da santidade. Em vista de um dia, ou a cada dia, nos parecermos mais com Jesus. Nos parecermos mais com o seu Filho amado, né? E voltarmos àquela imagem primeira, né? Deus criou o homem à imagem do seu Filho unigênito. O homem, por causa do pecado, ele se distanciou dessa imagem. E no caminho de santidade nós vamos retornando a essa imagem com a qual Deus nos criou, pela qual Deus nos criou, né?
ser imagem e semelhança de Deus. Isso ontologicamente nós somos, né? Porque nós somos capazes de amar e nós somos livres. Mas isso deve englobar todo o nosso ser, né? As nossas escolhas, o nosso pensar, falar, agir, as nossas vestes. Tudo na nossa vida deve refletir esse novo, essa vida nova. E esse novo é em vista de nos unirmos a Jesus, como uma esposa que se une ao seu esposo. Uma esposa que se une ao seu esposo e se torna uma só carne, nós nos unimos ao esposo da nossa alma e nos tornaremos uma só coisa, né? Sem que a gente deixe de ser nós mesmos com a nossa humanidade, sem que este esposo deixe de ser ele mesmo com a sua humanidade e divindade, mas seremos de tal forma que a nossa vontade e a dele será uma só, né? Santa Teresinha quem diz, né? Eu faço tudo o que eu quero, porque o que eu quero é o que Deus quer. Ou seja, a vontade de Teresinha estava tão unida à vontade de Deus que ela tinha certeza que o que ela queria era o que Deus queria também. Essa é a meta. Essa é a meta, essa é a santidade. Sermos uma só coisa com Deus, naquilo que somos, naquilo que Ele é, na nossa individualidade, na individualidade de Deus, entre aspas, né? Nós nos unimos, sermos uma só coisa, um só coração, uma só vontade, né? Um só amor ali, né? Dois abismos que se abraçam, que se entrelaçam e que se tornam uma só coisa, né? Como diz Santa Teresa d'Ávila, né? Formosura que excedeis, sem ferir dor fazeis e sem dor desfazeis, né? Os laços e que juntam que os laços os laços que separavam são desfeitos para que essas duas coisas diferentes sejam laçadas e se tornem uma só coisa. Esse laço é o laço do amor. Então, à medida que a gente vai aderindo por amor, dando essa resposta de amor a Deus, nós vamos crescendo em santidade. E como diz a igreja, principalmente nos pontos de 2013 a 2016, é dever do cristão buscar essa santidade. Se Deus chama a todos, né, Ele exige de nós, Ele espera de todos também uma resposta. Então, é dever do cristão, principalmente, né? Principalmente não, do batizado, porque a gente se torna cristão quando nós somos batizados. Então, é dever de todo batizado buscar a santidade. Ela não é opcional. Não é aquela coisa assim para alguns, né? E a santidade não deve ser escarnecida. Existem aqueles que não creem mais em Deus, né? Que perderam a fé, que estão afastados de uma vida, né? De uma vida eclesial, sacramental, né? Que às vezes descarnam, né? Só quer ser santo, como se santo fosse uma coisa ruim, né? Falando de forma pejorativa. Mas nós que temos um mínimo de entendimento não podemos ter essa linguagem de dizer assim, fulano, ciclano só quer ser santinho. Bendito seja Deus que aquela pessoa quer ser santa, porque ela quer fazer a vontade de Deus. Então a santidade deve ser um assunto comum entre nós, né? O desejo de santidade, as partilhas, os sofrimentos, né? Na busca da santidade, as alegrias, os progressos no caminho da santidade, a gente olhar para um santo e partilhar com aqueles que conhecemos a vida daquele santo e como aquela vida nos inspira. Esse assunto deve estar nos nossos meios, no meio de nós, né? Por quê? Porque é desejo de Deus ser santos, porque o vosso Pai do céu é santo. Nosso Senhor diz no Evangelho, né? A gente pode colher esse Evangelho. E a santidade é a felicidade plena, é a felicidade perfeita, é a santidade. Né? Podemos ser felizes com as coisas deste mundo, mas plenamente felizes só seremos à medida em que nós buscarmos a santidade. Essa é a felicidade verdadeira. É a felicidade que nós experimentaremos no céu, na glória das bem-aventuranças, quando estivermos face a face com Deus, pela sua misericórdia, pelo poder de sua graça. Então, que nós busquemos a santidade. Primeiro, porque é vontade de Deus. E segundo, porque a busca da santidade é a maior resposta de amor que nós podemos dar ao nosso Deus, que nos amou tanto, que nos amou primeiro e que nos amou até o fim. Amém? Então,
você terá alguns exercícios junto com essa aula, né? E vamos entregar, né, a Deus nessa breve oração, pedir que Ele nos auxilie com a sua graça, para que, dando a nossa resposta de amor, possamos ser santos para a glória dEle, para que sejamos plenamente felizes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Espero você na próxima aula. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,